Voltando aqui, abençoados, na 16ª parte dessa mensagem que trata sobre a salvação. Eu terminei a parte anterior, onde eu retrocedi a Apocalipse capítulo 2, onde João estava numa ligação intensa com Deus, e ele, sendo usado por Deus, falava sobre Paulo. E disse: olha, tu puseste à prova os que se diziam ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E ele nem para se ligar, para pescar, que falava também dele, porque ele era apóstolo de Jesus de Nazaré. E se passava por apóstolo de Cristo, porque não compreendeu a transição do pacto. Mas quando chega no verso 3 e no verso 4, João começa a se opor a Paulo, mesmo sem entendimento. E ele diz: olha, tem contra ti que deixaste o seu primeiro amor. Eu expliquei na 15ª parte, 14ª parte, que essa ideia de primeiro amor, primeira obra, volta, porque se tu não voltar, eu vou tirar do teu lugar o teu coração. Olha, a primeira obra, o primeiro amor que ele dizia, era a lei de Moisés, abençoado. Porque João foi compreendendo aos poucos o que é que Paulo pregava. E eu tenho explicado também que Paulo aos Hebreus, Paulo disse: olha, abandona esse negócio de botar a mão e sai, juízo eterno, ressurreição de morte. Abandona isso, porque são doutrinas de princípios elementares da doutrina de Cristo nos dias de cá. E João, com o tempo, começou a compreender que Paulo pregava alguma coisa diferente dele. Sim, porque João, você lembra o que ele disse? Olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá no capítulo 1, verso 29 de João. Então, olha, ele via o Cristo ainda como Cordeiro. Todos os discípulos que eram os apóstolos de Jesus de Nazaré, que se passavam na maioria por apóstolos de Cristo, viam Cristo como Cordeiro. Ora, o Cordeiro é aquele que vai ser imolado para perdoar pecado. E isso já havia sido feito, porque João estava depois do advento da ressurreição. Pedro também. Então você vai entender durante a mensagem que o que Paulo pregava não é o que os apóstolos de Jesus de Nazaré pregavam. Por isso ele disse: são fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Gálatas capítulo 2, verso 9 a 13. Carta de Paulo aos abençoados da galáxia. Capítulo 2, 9 a 13. Veja o que diz a palavra. E conhecendo Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram considerados como colunas, a graça que se havia dado, deram as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentis e eles a circuncisão. Quem recebeu o apostolado da circuncisão? Foi Pedro. Verso 10. Recomendando-nos somente que nós lembrássemos dos pobres, e o que também procurei fazer com diligência. Verso 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti cara a cara, porque era repreensível. Você sabia que Paulo pregou a graça para Pedro, e depois Paulo viajou, passou 15 anos fora. Quando Paulo retorna, Paulo encontra Pedro pregando a mesma coisa que pregava. O quê? Circuncisão. Sim, porque a ele foi dado o apostolado da circuncisão. E a Paulo o da incircuncisão. Então nós não somos judeus. Eu falei na 14ª parte que a salvação foi enviada aos gentis. Eu vou voltar a falar sobre isso. Veja agora
o verso, repetindo aqui o verso 11. E chegando Pedro a Antioquia, ele resistiu cara a cara porque era repreensível. Você imagina, Paulo resistiu Pedro. Houve uma resistência entre os dois. Por quê? Porque Pedro era repreensível. O que significa isso? Pedro estava sujeito a uma repreensão, estava merecendo uma repreensão. E você vai entender o mistério. Agora, verso 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentis, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Verso 13. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Presta atenção, abençoados. Os outros judeus dissimulavam com Pedro. Sim, porque ele repreendeu a Pedro, que era repreensível. E até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. E aí Barnabé entrou em contenda com Paulo, e Paulo foi seguir o seu ministério, e Barnabé foi para outro lado. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 11. Verso 10. Diz assim, olha. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da carne. Onde estava a verdade de Cristo? Em Paulo. Por que a verdade de Cristo estava em Paulo? Ora, abençoado. Porque os apóstolos eram apóstolos de Jesus de Nazaré. E Paulo foi o único apóstolo de Cristo. Então, por isso havia contendas, havia dissensões, porque a doutrina que Cristo deu a Paulo não era a mesma doutrina que Jesus de Nazaré deu a Pedro. Pedro, ele pregava a circuncisão. E na circuncisão havia uma mescla de costumes da lei de Moisés, porque a transição de pacto e de império e de pecado, transição do pacto, da lei para a graça, transição do império de morte para o império da vida, de pecadores para santificados, e remidos e lavados, isso deu um nó na cabeça dos discípulos de Jesus de Nazaré, dos apóstolos, que não compreenderam, porque a eles não foi dado a saber os mistérios. Paulo disse, a mim me foi dada esta graça. Então, eu vou te mostrar agora uma mentira de um desses falsos apóstolos de Cristo, porque não eram apóstolos de Cristo, eram apóstolos de Jesus de Nazaré. Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Sim, Atos dos Apóstolos, capítulo 15. 15, verso 7. Atos dos Apóstolos, 15, verso 7. Veja o que disse Pedro. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse, varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês, dentre os judeus, para que os gentis ouvissem a minha voz, para que os gentis ouvissem a minha voz, vou ler de novo. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse, varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu diante de vocês, para que os gentis ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Abençoado com todas as bênçãos.
Pedro se levanta no meio de um grupo de judeus, e havia ali um grupo de judeus muito rebeldes. Se você já leu o livro de Atos, você vai compreender a conspiração que os judeus fizeram contra Paulo. E disseram, vamos jejuar, não vamos comer nem beber durante 40 dias até que Paulo seja morto. Sim. E você sabe quem estava no meio dessa conspiração? Pedro. Sim, Pedro estava no meio? Sim, Pedro estava no meio. Ninguém estava gostando do que Paulo prega. Bom, se você acredita nas cartas de Paulo e prega apostolado, você tem que se preparar, porque as pessoas, os membros da circuncisão aqui no Brasil, olha, e no mundo, não vão compreender bem as coisas que você fala, vão te chamar de falso profeta. Olha, se prepara, porque é assim mesmo. Então, ele disse no meio do povo que Deus escolheu ele dentre os judeus para que os gentios ouvissem a palavra do Evangelho. Veja, Pedro se colocando na posição de pregador aos gentios predestinados. E agora você vai ver que isso não é verdade. Atos dos Apóstolos 13, verso 48. 13, 48, veja aqui o que Cristo falou para Paulo. 13, 47. Porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Cristo disse a Paulo, eu te pus para a luz. O que significa isso? Bom, abençoado, iluminar. Eu te coloquei para iluminar a mentalidade dos gentios, os chamados. Por isso Paulo disse, nós pregamos aos chamados. E para que seja de salvação, sim, a salvação de situação. Sim, porque uma vez que tu compreende apostolado, logo tu és salvo de mentiras, abençoado. Histórias de carochinha que se prega no altar da igreja, que salvo se perde, que vai para o inferno, que vai para o tártaro. Olha, tu és salvo disso tudo. Sim, porque tua mente é limpa. Então diz, eu te coloquei para que seja de salvação até os confins da terra. Chegou no Brasil, a graça está aí, explicando para você a palavra que foi dada ao apóstolo Paulo. E eu volto a seguir.